Olá, muito bem-vindo ao nosso terceiro podcast. Hoje, com uma coisa muito diferente do que nós estamos conversando até agora. Hoje eu quero conversar um outro assunto. Hoje nós queremos falar da mulher. Quando a gente engravida, né, quando fala, vai chegar um bebê na casa. Não, mas que alegria, né? Claro, é sempre muito bem-vindo uma criança quando chega. E a gente vai pensar, como é que nós vamos arrumar o quarto do neném? É menino ou menina? Que cor que vai ser? A gente fica preocupado com o berço, com a decoração, com tudo. Que roupa que vai sair da maternidade? Tudo está voltado para o bebê. Está errado? Claro que não. É uma festa. Mas não podemos esquecer quem está por trás de tudo isso. É a mãe. E não podemos esquecer que antes de mãe, ela é mulher. E quando ela engravida, o corpo dela todo muda. Todo muda. É tão maravilhoso que isso começa lá no cérebro. Você sabia, que isso é provado do ponto de vista da ciência, que quando a mulher engravida, o cérebro dela passa por um processo de lapidação na parte da sensibilidade? Só com a mãe, só com a mulher. E só com a que engravida. Isso é espetacular. Por isso que filho não engana mãe. Que mãe sabe o que está acontecendo com o filho, mesmo que o filho não fale. Porque mãe é terrível nesse aspecto, né? O filho põe a chave na fechadura e a mãe fala, meu filho, o que aconteceu? Gil, mas eu nem entrei, mas não precisa. O filho não engana a mãe pela voz, o filho não engana a mãe pelo andar, o filho não engana a mãe pelo olhar. Mas nós temos que cuidar dessa mulher, dessa mãe. E é para isso que hoje eu tenho o prazer de trazer para conversar com vocês Ana Cristina, uma fisioterapeuta, para que a gente possa falar um pouco da saúde da mulher. Muito bem-vinda, Ana. É um prazer imenso te receber aqui. É uma alegria ter você, a gente poder conversar sobre tantas coisas que eu acho que vai mudar muito na história das mulheres. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Ei, Filó, muito bom estar aqui. E eu fiquei até emocionada com essa sua introdução, porque é um assunto que me toca muito, né? Como mulher, como profissional. Como mãe, mãe de dois meninos, né? Mãe de dois, Davi e Lucas, 6 e 4. E eu acho que a gente precisa, sim, né, mudar o rumo dessa história, olhar essa mulher que está gestante, mas é uma mulher. A Ana Cristina é uma fisioterapeuta, ela vai contar para vocês como é que foi a trajetória dela da fisioterapia. Então, eu sou fisioterapeuta há 16 anos. Eu comecei especializando em neurologia, em saúde pública, e esse atendimento, principalmente em centro de saúde, com mulheres, né? Nós somos a maioria da população, a maior parte das usuárias de centro de saúde. As cuidadoras, né? Geralmente quem cuida de outra pessoa são mulheres. Sim. E eu comecei a sentir essa necessidade do olhar diferente para a mulher, para as queixas da mulher, para as dores das mulheres. Que não são ouvidas e não são entendidas se não foi alguém que também está vivendo esse momento ou que já viveu esse momento, né? E como é fácil as nossas dores, né, as nossas queixas serem tratadas como exagero, né, frescura, fraqueza. E como a gente precisa ser fortalecida nesse lugar de mulher que passa por várias fases da vida, né? E a fase da gestação, do parto e do pós-parto é transformador na vida de uma mulher. Eu estava conversando com a Ana Cristina. Hoje a fisioterapia, ela é uma área que cresceu demais, né? E ela cresceu em vários aspectos. Antigamente a gente achava fisioterapia só quem tinha tido AVC, ou quem quebrou um braço, quem quebrou uma perna e tem que ser recuperado. Quando que você podia imaginar que hoje existe um trabalho da fisioterapia quando você engravida? Para todo o cuidado com o seu corpo, né? Porque quando a gente pensa numa mãe, na verdade, mãe tem que ser eterno, né, gente? A gente acha que mãe nunca pode acontecer nada com mãe, né? Fala a verdade, de tão especial que é uma mãe. Então, como é que a gente poderia imaginar que a fisioterapia vai ter um impacto para a sua saúde no período, enquanto você está gestando, no período pós-parto? Então, hoje, isso que eu quero conversar com a Ana, assim, quantas coisas hoje a fisioterapia pode trazer, né? E a Ana vai poder explicar para vocês, assim, qual que é melhor? Eu fiquei grávida, né? Estou grávida, descobri, fiz o teste, tudo certo, uma alegria. Que dia que eu vou para uma avaliação da fisioterapia? Quando eu nunca imaginei que eu tinha que marcar a fisioterapia. Eu sempre achei que eu tinha que ter no ginecologista, marcar ultrassom ou ir fazer compra. Mas quando, né, Ana, que é importante eu marcar uma fisioterapia? Pois é, nós temos que pensar nisso tudo. A fisioterapia ela tem que entrar no pré-natal mesmo, né?
Porque, né, na função do obstetra, do ginecologista, o pré-natal ele tem muitas demandas técnicas de cuidado, né? Essa fase da gestação, ela não é considerada, ela não é uma doença, mas é a condição de saúde mais próxima disso, de virar. Porque, na verdade, é Né? uma transformação do Isso. corpo, né? O corpo estava no estado basal, vai mudar completamente. Isso Vai é ter que ser adaptado. carregado. Ele vai ter que ser Né? adaptado, né? Se você já tinha alguma coisa antes, vai piorar. Quando a gente pensa em sistema circulatório, né, no sistema respiratório, é tudo muito sobrecarregado, Sim. né? Então, assim, A coluna o sistema músculo-esquelético, né? é toda Então, transformada. então, assim, é uma demanda de cuidado muito grande para esse profissional. E, né, o que a gente vê hoje? A necessidade de outros profissionais entrarem para dar suporte a essa mulher em outras áreas que não sejam tão clínicas, né? Sim. Tão específica, a vacina disso, o exame daquilo, né? O que tem que monitorar ali para ver se está bem. E essa funcionalidade, esse corpo que está se modificando dia após dia, tanto pelo crescimento abdominal, crescimento do neném, quanto pela ação dos hormônios que estão lá relaxando, permitindo que isso aconteça, que essa maravilha aconteça, né? É um milagre, né? É. É muito bonito ver uma criança sendo formada dentro de você, mas o corpo vai ter que se adaptar a tudo isso. Né? É um milagre, mas a gente tem que humanizar Claro. essa pessoa que está passando por isso. Claro. Porque em muitos momentos pode ser desconfortável, em muitos momentos pode ser difícil. Sim. Né? E a gente tem que estar, além de acolhendo, respeitando até a queixa dessa mulher de que, olha, tá pesado. Gestar nesse momento está pesado, né? E o que a gente pode fazer para isso ficar mais prazeroso, leve, né? Porque o movimento cura, né? Então nós estamos falando de movimento, né? E aí eu vou marcar quem diga, eu vou lá em você. Pois é, então vamos embora. Descobriu que está grávida, fica feliz, comemora, ou passa por aquele período de aceitação também, né, Filó? Porque nem todas as gravidezes são desejadas, né? Assim, são planejadas, né? Então passou, vivenciou, vamos embora. No primeiro trimestre, vamos cuidar disso. Não espera a barriga crescer para buscar a fisioterapia. Porque desde que você se torna grávida, você já tem ações hormonais para o seu corpo se preparar para todo o processo que ele vai viver. Então, naquele momento, você já tem alterações hormonais que vão gerar alterações de postura. E tem também as questões culturais. É muito comum uma pessoa que se torna gestante e ela solta o corpo. Ela solta a barriga, ela tem medo de contrair o abdômen. Com medo de prejudicar o neném. Medo de prejudicar o neném. Medo de prejudicar o neném. Então, essa consciência que eu posso fazer até uns exercícios que vão me ajudar e não vão prejudicar o bebê, isso é uma coisa libertadora. Libertadora, empoderadora, fortalecedora, né? Então, assim, busque no primeiro trimestre. Não espere... E a mãe no primeiro trimestre vai fazer são exercícios, Ana? Aí, nesse início, o que a gente vai avaliar? Como que ela tá, né? Essa postura, como que ela tá respirando, como que estão as adequações posturais dela para essa nova fase, né? E se ela já está na segunda ou terceira gestação, isso é diferente? Muito diferente, né? Então, assim... São coisas diferentes que têm que ser abordadas de acordo com o número da gestação. Isso. E cada gestação é única, cada mulher que vive mais de uma gestação, ela vive processos diferentes, né? Nenhuma vivência é igual à outra. Então, assim, nesse primeiro trimestre, nós vamos olhar como é que está a força dessa musculatura do assoalho pélvico, do períneo, força, coordenação, né? Para que é uma musculatura que vai ser muito sobrecarregada ao longo da gestação e o cuidado precisa acontecer ali no início, né, como forma de prevenção de perdas urinárias, de continência urinária, de hemorroidas, das questões também de prolapsos, né, queda de bexiga, que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com essa gestante. A mãe, porque é tão interessante que eu falo lá no consultório, que quando a gente orienta que a criança tem que fazer cocô com o pezinho apoiado, tanto o menino quanto a menina, eu falo, para que a menina ela só vai tirar o apoio do pezinho quando ela for capaz de sentar e apoiar o pé no chão, igual nós estamos aqui sentadas. Para que ela evite uma crise hemorroidária na gravidez dela, né? Eu falo que a pediatria é geriátrica, né? Então a gente tem que ajudar a mulher para não ter uma crise hemorroidária. No primeiro trimestre, quando a mulher vai te procurar, tem algum dado que ela tem que começar a observar no corpo dela
para te trazer como informação que isso para você é um alerta ou um sinal de alguma coisa que ela tem que trabalhar diferente? Por exemplo, a perda de xixi, né? Perder xixi não é normal. Em nenhuma época, né? Em nenhuma época, mas é comum. E aí, como por ser comum, por não ser tratado, a gente foi normalizando isso. Só que isso tem um impacto na vida de uma mulher gigantesco. Na vida de uma gestante ainda, que está lidando com aquelas transformações, isso tem um impacto na qualidade de vida e na autoestima muito grande. Então, nós temos que cuidar. Então, assim, já no início tá tendo escapes urinários, perda de xixi, nós precisamos tratar isso. E é com exercício para fortalecer essa musculatura. Para fortalecer a musculatura. Só que a musculatura do assoalho pélvico, ela não está solta ali, ela faz parte de um complexo. Então, a gente tem que olhar respiração, coordenação de respiração, com contração da musculatura abdominal, com essa coordenação entre o abdômen, respiração e o assoalho pélvico que está lá embaixo, fechando e protegendo, né, os nossos órgãos. E também a postura dessa mulher. Né? Quantas vezes por semana você acha que uma mulher consegue fazer isso bem? Precisa ser 3 vezes por semana? Precisa ser 2? Não, nesse primeiro trimestre que a gente precisa de uma avaliação especializada bem feita. E aí, essa mulher, se ela entendeu, se você fez, ela entendeu, compreendeu, ela vai sair com exercícios para ela fazer em casa e na rotina dela. Isso, para ela incluir na rotina de vida dela. Se é alguma coisa mais assim que você percebe, não, ela não vai conseguir gerenciar isso sozinha nesse momento. Então, eu vou marcar com ela uma vez por semana. Então, vamos combinar nesse próximo mês, eu te vejo uma vez por semana. E aí, à medida que eu percebo, ela está gerenciando bem essa condição, ela vai para a vida. Porque não quer dizer que ela vai fazer fisioterapia semanalmente a gestação inteira. Ela precisa... Tem mulheres que precisam de avaliações. Toda mulher precisa de uma avaliação especializada. Tem uma que com essa avaliação, ela segue na vida gerenciando bem e ela mesma vai percebendo e te acionando à medida que vai tendo demanda. Tem outras que você precisa tratar, porque assim, estatisticamente, Filó, de 30% a 40% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. Não, o volume é grande, né? Se tem alguma disfunção, por exemplo, se essa mulher já tem perda de xixi, algum escape, essa estatística vai para 70%. Aí você imagina essa mulher, ela se torna gestante, né? Então a chance de uma disfunção é muito maior. Então a gente tem que intervir logo nesse primeiro trimestre, pensando na promoção e na prevenção. Sim. E aí, à medida que muda a fase, a gente muda a avaliação e o que precisa ser cuidado, né? Até chegar lá no final da gestação, fazendo o preparo para o parto, para a vivência do parto, né? E tem até a sessão de parto, né? Porque existe muito medo, muita expectativa com relação a isso, né? Então tem muita coisa para a gente fazer do ponto de vista de preparar lá mais à frente. Vamos ter que preparar esse períneo, esse assoalho pélvico com a massagem perineal, que é dando liberação para essa musculatura, dar um relaxamento para ela, para a passagem desse bebê. Não, vai ser um parto cesáreo, então vamos preparar como que vai ser o cuidado desse pós-operatório, porque é um pós-operatório onde a mulher não tem repouso. Não. É o único pós-operatório onde você não tem repouso. É verdade. Então você precisa ter um cuidado diferenciado, né? E se é mãe de segundo, de terceiro, aí que não tem repouso mesmo, né? Não existe repouso. Então a gente precisa dar suporte, porque essa mulher, ela está passando por isso e ela vai seguir na vida. E quando nasce o bebê, vocês fazem assistência dentro do hospital ainda ou já na casa da mãe? Olha, é recente essa assistência hospitalar, eu tenho feito, é algo que me encanta profundamente, eu vou com muito prazer. Eu fui agora no Dia das Mães, deixei meus meninos, falei, eu vou lá cuidar da mamãe que está lá no hospital e fui feliz a vida, porque eu acho que dá muita diferença. Nós temos até a Abrafisme, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, ela tem uma campanha pela regulamentação do fisioterapeuta nas maternidades, e eu acho que faz muita diferença, porque assim, falo puerpério, né? Mas essa palavra puerpério, ela já gera tanto, ela vai tanto para um lugar de dor, de sofrimento, né? Eu prefiro assim, um pós-parto,
quarto trimestre, né? Eu acho termos mais suaves. Eu acho que o puerpério Te remota a coisas mais difíceis, né? né, culturalmente ficou ligado, porque hoje nós convivemos com as 3 gerações, né? Se pegar assim a minha família, eu, minha mãe, minha avó e muitas famílias, essas 3 gerações estão vivas ainda, são vivências Completamente diferentes. completamente. Quando a gente fala fisioterapia durante a gravidez, as pessoas falam que assunto é esse, né? Que a fisioterapia vai ter um impacto na saúde da mulher nesse momento. Um impacto positivo. Positivo. Para que ela tenha uma vivência positiva em relação à gestação, ao parto e ao pós-parto. Principalmente, o pós-parto é um momento muito delicado, ele me toca profundamente. Eu lembro, toda vez que eu atendo pós-parto, eu lembro dos meus. Claro. E se a mãe não for bem cuidada, ela não vai dar conta de cuidar. Ela não vai dar conta. Não dá conta. E como ela precisa ser olhada. E como a nossa autoimagem, ela é transformada no pós-parto. Pois é um cuidado que eu falo, sabe, Ana? Porque a gente tem todo o cuidado, como eu falei, com o bebê, com o enxoval do bebê, que a mãe não pensa na roupa dela pós-parto. Isso. E isso é uma questão, porque a roupa da gravidez fica horrível. Isso. E a roupa de antes de engravidar não serve. Então você olha no espelho, nada serve. Isso. Então a mulher está inchada, os hormônios caem, né, a mama ela tá tudo doendo, né, tem ou cicatriz ou da cesárea ou do parto. O intestino às vezes não está funcionando muito bem, é muita coisa, a mulher está com dor para todo lado, o bebê chora, ela acha que o leite não é suficiente, é tanta coisa. Aí você olha pro marido e fala, claro que ele tem outra, né? Assim, porque a gente tem a louca da casa, claro que ele não me ama, que é né? a imaginação é muito fértil, e você acha que já está sendo traída, e o coitado do marido nem pensou em nada no momento, né? Porque é muita novidade, a chegada do bebê, ele muda tudo. Eu falo, tem que ser pensado, que roupa que, não só que eu vou sair da maternidade, mas que eu vou me vestir e me sentir bem. Isso. Né? Que a mulher tenha uma flexibilidade, que não esteja marcando o corpo, que não seja com tanta marca, porque tudo muda naquele momento. Tudo muda. Né? Você vai lá na maternidade, você vai levar algo para aquela mulher que ela vai ter que usar. Né? Isso. E ela vai ter que ter uma roupa que não deva marcar isso, para ela ficar se sentir bonita. É um momento tão maravilhoso, ela está chegando com o bebê, mas ela tem que estar bem com ela. Tem, né? Porque ela chega com o bebê e com a barriga, né? A gente não sai, o bebê sai, mas... E tem pessoas que na hora falam assim, você está grávida? Né? Fala, não, acabou de nascer, pode ter outra aqui, não estou sabendo. Quem teve a vivência do segundo, a maioria passou por isso, do segundo filho, perguntando, mas o neném tá aqui, o que tem na sua barriga, né? Porque você sai com aquela... Então, assim, precisa de um cuidado. Esse abdômen, ele precisa ser olhado, né? Então, esse cuidado na maternidade, eu acho que ele tá fazendo muito diferencial na vida das mulheres. Vocês vão no primeiro dia ou no segundo dia? Eu prefiro ir nas primeiras 24 horas, mas dá um tempo para essa gestante descansar, dormir, se alimentar, tomar um banho, ter aquele primeiro momento da amamentação, né? Dos ajustes, da pega. E aí eu vou mantendo contato, converso com ela, falo assim, olha, não quero que você me ligue, eu passo o contato para quem está te acompanhando. Sim. Você ficar lá no seu momento e eu vou conversando com a outra pessoa. Mas acaba que elas ligam, porque elas ficam doidas para receber isso. Aí você chega lá, então assim, eu vou olhar o todo, eu vou olhar como é que tá a respiração, como é que tá a postura, como é que ela tá se sentindo, como é que ela tá se percebendo. Sim, como é que tá se percebendo. Isso é uma coisa fantástica. Como é que ela tá se percebendo, porque eu acho que o gancho maior do cuidado nesse ciclo de gestação, parto e pós-parto é não deixar a mulher perder a conexão com o próprio corpo. Porque não se abandonar. Não se abandonar. Porque às vezes se entrega. Né? Isso. A gente se abandona porque a gente não se reconhece. A gente se abandona porque você rejeita um pouco. Gente, isso aqui não sou, né? Isso aqui sou eu mesmo, não sou eu. Né? A gente se abandona pela correria, porque nós não estamos lá, a vida não para pra gente gestar, né? Em alguns momentos a gente até queria. Né? Tipo assim, nossa, eu queria que tudo parasse só pra ficar aqui, curtindo. Né? E quando tem mais de um filho, né? Eu brinco que quando você tem 2 filhos, 1 mais 1 não dá 2, dá 11. Dá 11. A sensação que a gente tem 11 meninos correndo de casa, né? Você vê que a amamentação do primeiro filho é uma coisa, do segundo é outro. Você amamenta no meio do barulho, no meio da confusão. Isso. Você imagina como é que a mãe vai ter tempo de pensar e de olhar para o corpo dela e falar, eu também preciso de ser cuidado. Né? Então, por isso que eu acho que
essa intervenção da fisioterapia que vai até ela, lembra ela que ela tem um corpo que está no momento transformado, mas que será recuperado. Isso. Será resgatado, né? Porque ela vai voltar, né, devagar, com paciência, ela vai ter de novo aquele corpo que é dela. E aí nós vamos pensar, esse corpo demorou 9 meses para chegar a essa transformação final. A gente não pode querer que esse corpo volte Em 24 horas, né? Não tem mês, jeito. né? Então, a gente trabalhar esse respiro na mulher é importante, mas ela precisa ter essa paciência, ter essa compaixão, esse carinho com o próprio corpo, mas ao mesmo tempo ela precisa ser direcionada. A nossa sensação de estar solta no pós-parto, o que eu faço com aquele corpo, é muito ruim. Porque, na verdade, assim, o papel do ginecologista acabou. O menino nasceu. O menino nasceu. Agora eu tenho que levar o menino no pediatra. Tá vacinado. E eu faço o quê? Tá amamentando? E alguém olha pra mim e vê meu pé inchado, e vê meu cabelo pra cima, eu não sei se eu posso fazer luz, se eu não posso fazer luz, eu não sei se eu posso, o que eu posso fazer. E olha pra mim e fala que dia que meu corpo volta ou não. É isso mesmo. Por olheira, né? A mulher é muita demanda e ela se exige demais. Se exige e é exigida. E é cobrada, também, né? É cobrada. Ainda tem que estar feliz. Ainda tem que estar feliz, sorridente e magra. E porque, assim, é muito comum a observação que você mais recebe depois que você ganha o neném você emagreceu. É muito focado ainda no peso, no visual. Entendeu? Então, assim, e esse cuidado, a estética é importante? Sim, por que não? Sim. É importante, sim. É importante você cuidar da sua parte estética, mas é muito importante, essa parte estética tem que estar junto com a função. E a saúde. A gente precisa avançar na reabilitação, no cuidado pós-parto. A maioria das mulheres, ela precisa de um cuidado terapêutico, de uma reabilitação do pós-parto. Esse abdômen não vai voltar sozinho. Esse assoalho pélvico, esse períneo não vai voltar a contrair de maneira eficaz, coordenada, com força, de maneira espontânea. Porque a vivência da gestação, e às vezes o parto foi um parto também. Laborioso, né? Isso. Então, precisa ser cuidado. E isso vai ser com exercícios e mais o quê? Ou não? Tem exercícios? Tem, sim. Primeiro a gente vai continuar cuidando desse cilindro, dessa coordenação entre postura, respiração, acionamento da musculatura profunda do abdômen, né? E esse acionamento da musculatura é com exercício? É com exercício. É você aprender exercício respiratório, exercício postural, exercício de força, mas não aqueles abdominais convencionais. É mais você perceber a contração de baixo para cima, como se você estivesse fazendo uma cinta natural, de proteção, principalmente da parte inferior do abdômen, porque é muito comum a pessoa começar a compensar fechando as costelas, apertando aqui e jogando uma força para baixo. E aí trazendo outro problema. Tá trazendo outro problema, porque quando você aperta aqui, você joga para baixo, você joga para onde? Você joga pro seu períneo, então você tá sobrecarregando, você tá jogando a sua bexiga para baixo o tempo todo. Daqui a pouco tem queda de bexiga. Daqui a pouco tem queda de bexiga. Né? Daqui a pouco tem dor na relação, porque o assoalho pélvico pressionado, ele vai ficando tenso, né? E aí... Isso vira uma bola de neve, né, gente? Porque nós temos que cuidar de tudo. Por que cuida da mulher? Porque daqui a pouco a vida toda vai voltar, né? A mulher tem que ter qualidade na vida dela, né? Tem que ter prazer nessa maternidade, na recuperação dela, na volta de tudo, inclusive da atividade sexual. Isso. Que antes de ser mãe é mulher. Então isso tem que ser cuidado, tem que ser olhado, né? Que bacana que a Ana está podendo trazer essas coisas todas, né? Tem alguma cinta especial que essas mulheres podem usar? A preocupação, né? Cinta, calcinha, cinta pode, cinta não pode. Nesse período do pós-parto, é importante a gente conter esse abdômen, estabilizar ele. Então, ter uma lingerie adequada, própria. Ter isso. Então, tipo assim, quando a gente pensa em Brasil, né, assim, nosso Brasil é muito grande. Então, assim, a gente não sabe o que essa pessoa vai ter acesso. Ela ouvindo isso, o que ela vai ter acesso de recursos. Mas existe. Lá, mas existe. E se ela digitar, ela vai encontrar. Hoje eu indico algumas coisas desenvolvidas até por fisioterapeutas que viveram a gestação, maternidade, falaram, não, gente, é possível que expor isso pra gente usar.
Não é possível. Tá vendo que coisa maravilhosa, né? E aí, como eu, né, uma pessoa, realmente me sinto uma pessoa transformada pela vivência da maternidade, e muitas colegas e outras colegas também foram tendo esse despertar e falar, gente, peraí, não dá para pôr essa cinta que faz um acinturamento, e se a gente acintura, a gente joga pressão para onde? Para baixo, para o assoalho pélvico, Trazendo outras coisas para o cheiro. E então, assim, a gente precisa conter? Precisa conter. Então, assim, é uma calcinha alta que pegue a região abdominal, mas que não acinture, que não aperte, que não gere muita pressão ali. Mas que ela contenha. Tem que conter sem pressionar. Conter sem pressionar. Essa é a regra, né? No pós-parto, a mulher ainda está sob muito efeito de relaxamento, de hormônios de relaxamento. E então a gente precisa ter um cuidado com isso. A gente não pode gerar pressão excessiva naquele abdômen, mas a gente precisa conter, até mesmo para aquele conteúdo abdominal entender que ele não está solto, que ele tem que voltar para um lugar, né? Você tem um lugar, tá fora, pode começar para cair de volta. É tipo assim, ó, é aqui, ó, é para cá, não é para fora, é para cá. Mas sem pressionar demais. Então, assim, tem o recurso também do tape, aquelas bandagens elásticas. Eu uso muito. Esse tape fica quanto tempo? A primeira semana. Você que coloca, né? Vocês vão lá e colocam. Adequando a tensão de acordo, né, com o que isso pode molhar? Avaliação. Aí é o lado chato do tape, não pode molhar. Então a mulher tem que saber que ela vai usar o tape, ela tem que usa que é um plástico, um plástico filme, aquele de plástico filme. E aí a gente, hoje em dia, né, gente, a gente leva salão para dentro de casa, né? Ou então leva alguém que possa lavar o seu cabelo, né? Porque tem que ser um banho diferente nesse período, né? Porque se ficar ali molhando demais, pode molhar o tape todo. Pois é, isso não é bom, porque aí ele vai descolando. Assim, mas isso é só uma semana. Só uma semana. E na primeira semana a gente não toma banhos relaxantes. São banhos mais rápidos. São banhos mais rápidos. E o cabelo a gente deixa para lavar também em casa, mas pode um profissional na sua casa lavar, ou a mãe lavar, uma irmã lavar, alguém que possa lavar e você já dá conta de secar, né? A gestante que fez o tape ontem, ela falou assim, não, como ela é segundo filho, ela falou, não, aí eu usei a banheira do meu filho com um chuveirinho e eu lavava. Sim. Eu falei, mulher consegue tudo, né? Mulher consegue se ajeitar, né? Consegue. Mas saber que o benefício do tape será muito maior, né? E aí o tape com essa calcinha, quando a gente fala a palavra cinta, ela remete muito a cinturamento, a pressão excessiva, aqueles corpetes que colocam tudo no lugar. Quem nem respira. Aquilo não, né? Mas tem algumas faixas abdominais também que a pessoa consegue comprar pela internet, que ela vai dar uma segurada, só que você não vai usar apertando, você vai conter sem apertar. Tem o pensamento de conter sem apertar. Mas isso a própria mulher no pós-parto consegue colocar? Difícil. Difícil, né? Ela precisa do fisioterapeuta. É o ideal, porque não é só conter. A gente, junto com essa contenção, você já vai ensinando essa mulher a voltar a contrair esse períneo, a voltar a contrair esse abdômen, né? Se é um parto cesariano, ela fica com uma sensibilidade diferente ali abaixo do umbigo por um tempo, né? Sim. E então é importante ensinar essa contração de baixo para cima, pegando assoalho pélvico, musculatura profunda do abdômen, porque senão ela começa a trocar, ela começa a contrair, fechando consciência corporal, né? Vocês vão desenvolvendo a consciência corporal. Isso. Presta atenção nisso e vai desenvolvendo isso, né? Cuida disso, presta atenção nisso, cuida disso. E aí, porque a intenção é essa, é que a pessoa se empodere do seu cuidado e gerencie isso na sua vida. Porque a gente não vai estar lá com ela 24 horas, né? Vocês dão as orientações e ela dá sequência e depois vocês reavaliam, né? Isso, reavalia e vai indo. Até dar alta, né? Isso. E aí, uma outra avaliação que é muito importante é para o retorno do exercício, para o retorno da atividade sexual. Então, aquela avaliação lá por volta da 5ª semana de pós-parto, para a gente ver como é que está, se for um parto vaginal, como é que está esse períneo. Até antes também, assim, a gente tem o recurso do laser, né? O laser para cicatrização. O laser hoje em tudo, né? Na mama, laser também foi um outro ganho, né? Você vai com o laser e já faz tudo. Faz mama, cicatriz da cesárea. Se for parto normal, parto vaginal, você faz das lacerações do períneo. O laser realmente, ele mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, assim, a gente está falando de mudanças muito intensas e muito recentes, né? Sim.
né? E que tem um impacto muito positivo, Muito na positivo. recuperação dela. Tanto na recuperação quanto na memória positiva dessa fase, na vivência positiva desse período, porque E na prevenção de doenças do futuro. na prevenção de doenças. Na prevenção de doenças do futuro, porque eu acho que a gente tem que aprender a ter essa consciência de prevenção. Isso, e de cuidado. E com toda. Quando eu falo assim dessas várias gerações, assim, então é muito comum, quando eu vou na maternidade, a mãe tá lá falando assim, gente, por que na minha época não tinha isso? Eu sofri tanto como assim, estourou meus pontos. E aí ela conta a história dela. Quantas com quedas de bexiga que operaram, Isso. tudo, Então, prolapso de útero, isso. quanta coisa, né? Quantas crises hemorroidárias, Isso. para somar desconforto, né? Se hoje existem orientações que mudam essa história, que começa lá na pediatria, por que não usar? E a gente, né, trazer toda essa história da mulher, assim, no meu primeiro pós-parto, eu lembro que eu estava assim, me achando a poderosa, porque eu, tinha sido um parto normal, que eu estava muito feliz de ter acontecido, e minha avó foi me visitar. E eu fui receber ela na porta e tal, e fui recebendo minha avó, e sentando, ela me chamou no canto e falou assim, você está muito serelepe. A saúde da mulher é a saúde do útero. Você fica mais quietinha. Você vive o seu resguardo. E eu trouxe isso comigo. Foi muito importante ela falar isso para mim. A saúde da mulher está na saúde do útero. Sabedoria. E assim, ela é uma pessoa que não teve assistência, né? Mas que ela teve esse cuidado. Então, assim, o cuidado existe? Existe. A gente tem melhorado esse cuidado. Mas é importante dar valor ao repouso, né? Que é difícil para alguns casos, quando a mãe tem Isso. 2 meninos, 3 meninos, às vezes não tem uma rede de apoio, Isso. né? Que a rede de apoio é uma coisa tão importante, quer dizer, você precisa de alguém para segurar o menino para você. É só isso. Segura enquanto eu tomo um café, né? Isso. Segura enquanto eu tomo um banho. Eu vou ao banheiro. Enquanto eu vou ao banheiro com calma, porque as mães passam a tomar banho com o pé dentro do box ou fora do box. Isso. Porque o menino gritou, ela já sai do jeito que ela está. Né? Então, ela ter tranquilidade para um banho, tranquilidade para uma sessão com você. Isso. Né? Ou com a fisioterapeuta que ela elegeu, para poder acompanhá-la, para ela recuperar o corpo dela. Porque isso, a saúde da mãe impacta na casa. Impacta na casa. Na casa inteira. Família. No filho, no marido, a casa inteira, né? Então, se a mãe está bem, já acorda bem disposta, sem dor. Isso, sem dor. Sem dor. Se ela pula com o filho, o xixi não escapa. Isso. Quer dizer, ela vai brincar com o menino de pular, cai xixi. Né? Se ela tem é um segurança desconforto imenso, né? Ela... Não precisa passar por não isso. Precisa, isso. Não precisa. Hoje não precisa né? mais. A gente honra todas essas mulheres que viveram isso, mas não precisa, né? Nós temos cuidados mais efetivos, mais comprovados, que mudaram, né? E muita coisa vai acontecer. É uma área que está sendo muito estudada, que está sendo muito valorizada. Mudou o olhar. Né? Mudou o olhar. Mudou. E eu acho que isso é maravilhoso. Né? Assim, a gente poder ajudar essas pessoas a ter uma qualidade melhor. Isso. Né? E principalmente na condição da prevenção. Né? Que eu acho que isso tem um papel, assim, fundamental. Na prevenção e na humanização nesse atendimento. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está seguindo o que é dos princípios da humanização, né? Que é ofertar conhecimento, que é falar dos recursos, que é falar do acesso, que é acolher essa pessoa. Então, assim, eu estou muito feliz da gente estar conversando, porque é mudança de paradigma. Né? O que a mulher, no pós-parto ou durante a gestação, pode apresentar de sinais que ela precisa ficar atenta e te comunicar? O que você acha que é relevante? Que é relevante? A dor lombar, né? É uma coisa que vai contar o que para nós? Né? Que vai contar de como que ela está fazendo, como que está aquela postura, se ela está... a força onde ela está jogando, onde que ela está jogando a força, como que ela está gerenciando essa pressão, né? No esforço, no espirro, na tosse, no pegar peso, no carregar o outro filho, no trabalhar. Então, as dores que ela vem sentindo, né? Dor não é normal, gente. Não é normal sentir dor. Não é normal. Tem um momento que a gente fica achando que a vida é assim mesmo, sentir dor. Não é normal sentir dor. Não é normal grávida sentir dor, não é normal grávida perder xixi.
né? Não é normal grávida ficar com falta de ar o tempo todo, né? Você chega, ela vai lá porque nossa, eu tô muito cansada, eu tô com falta de ar, faz exame, não tá com anemia. Você imagina quando é dois meninos, tá gerando gêmeos ou trigêmeos. Isso. E aí você chega lá e você ensina para ela respirar. Mudou. Ela sai respirando e ela fala assim, é possível? Ela falou assim, tem tanto tempo que eu não sei o que é isso. E você fala assim, ô gente. É simples, né? É simples. E ela volta a respirar, porque você começa a dar as referências para ela. Ela começa a entender que ela não precisa ter medo de mexer aquela barriga, né? Que é seguro contrair o neném tá bem guardadinho, né? E aí ela respira e ela se sente bem e ela fala assim, eu sou outra pessoa porque eu tô respirando melhor. Um ato tão... né, que a gente nem percebe. Tão automático. É automático, você não percebe. Não sei que alguém fala assim, você tá respirando? Aí você fala... né? Aí você toma consciência de que está respirando mal. Eu acho que a fisioterapia nesse sentido de trazer para a pessoa a consciência corporal, né? Isso. Eu estou te perguntando sinais para que as pessoas comecem a prestar atenção no próprio corpo. Isso. Porque a mãe, ela se dá tanto, ela olha tanto para casa, para os filhos, para o marido, para tudo, que quando você fala assim, como é que está isso? Você fala, uai, mas eu tenho isso? Eu tenho perna mesmo, eu tenho braço, porque ela vai perdendo a noção dela de tanto que ela se entrega, né? Aquele binômio mãe-bebê é uma coisa muito intensa. Né? Então, os primeiros dias, então, que a mulher vira uma leoa, né? Assim, ninguém encosta no meu menino, né? E que às vezes ela vira polvo, né? Ela tem vários braços, né? Que ela pega tudo, ela pode fazer um movimento errado. Pode fazer isso mesmo. Tem que pedir ajuda. Fala, gente, me ajuda a pegar. Não, se fulano tá chata. Não, gente. Eu preciso que alguém segure ele para mim. Isso não é fraqueza, gente. Não. Você tem o direito a ser lenta. Você tem o direito a andar devagar. Andar devagar. Não tem que andar correndo mais, não. Ainda mais 2 filhos, 3 filhos, né? Você tem direito a andar devagar, a se mover devagar, a se mover com consciência. Esse período logo imediato ao parto, é importante ela ainda estar naquela movimentação de bloco, sabe? Como se estivesse grávida, para ela não gerar muita... movimentação ali, brusca na pelve, na bacia, porque ela está com uma cicatriz um processo. Você está comentando isso, né? Eu tive na semana passada uma mãe, segundo filho lá no consultório, e que os pais dela foram levá-la, porque o marido estava trabalhando, e ela está achando também que está assim, que está ótima, que ela está pronta, foi descer do carro de uma forma brusca, arrumou um jeito na perna. E ela falou, isso foi meu pai que me desafiou, ou seja, será que você vai dar conta? Eu fui provar para o pai que estava ótimo, com 5 dias de pós-parto. A gente não precisa provar. Não precisa provar nada para ninguém. Fala, não, gente, eu estou precisando de cuidado. Não custa nada fazer isso. Porque a gente também é colocada nesse universo de viva como se não estivesse grávida. Trabalhe como se não estivesse grávida. Afinal de contas, gravidez não é doença, né? Não é? Você? Não é gravidez, não é doença, então assim... Não é doença, mas é uma mudança no corpo. E a gente tem que se permitir também estar grávida, se permitir estar em pós-parto, se permitir estar vulnerável, né? Muito bem. Porque se permitir, presta atenção, as mulherzinhas se permitir, né? E aí nisso você abre espaço para o cuidado. Cuidado com o seu corpo, para aceitar aquele momento, porque se a gente briga, se a gente rejeita, a chance de dar errado é maior. Fala, não preciso de ajuda. Oh, que bom que tenha um profissional com um olhar só para isso. Eu acho sensacional o acesso a tanta coisa que muda a história. Eu acho isso maravilhoso, né? Também acho. Saber que no pós-parto eu posso passar por menos dor. Eu posso ter um conforto, eu estou prevenindo tanta coisa na minha velhice. Isso mesmo. Nossa, isso é espetacular. Investimento para o futuro. Investimento para o futuro. É muito mais barato a prevenção. Muito. E sobre todos os aspectos. E nós estamos vivendo muito tempo, né, Filó? A gente tem que estar bem durante muito tempo. Eu quero a mulherada, né, ao ser com qualidade, isso, né? E a gente estando, tipo assim, a gente engravida hoje mais tarde. Então, esse tempo entre o pós-parto e o início da perimenopausa, né, ele tem ficado curto. Então, a gente tem que cuidar muito dessa mulher, porque daqui a pouco vira a fase. E aí as demandas são outras. Então, o quanto que é importante a gente fazer a intervenção na hora certa. Isso mesmo. Em cada momento que precisa, para evitar problema. Problema. Essa mulher vai poder fazer exercício físico quando? Olha, geralmente a liberação médica, né, clínica para a volta do exercício, no parto normal, em torno de 30 dias. No parto via cesariana vai ser
a partir de 45 dias, mas isso é o retorno clínico. A físio faz a abordagem do retorno funcional. Seu corpo está preparado para o retorno à atividade física e qual tipo de atividade física? E às vezes não é com 45, nem é com 30, às vezes é com 60. Né? E também conversar sobre qual tipo de... Porque, assim, às vezes aquela mulher estava acostumada num exercício tão pesado e, às vezes, esse exercício não vai ser bom para ela nesse momento. Voltar já para isso. Tem toda a questão do sono, da qualidade do sono, da amamentação. Então, a gente aliviar essa mulher, tipo assim, calma, você vai voltar a fazer o crossfit que você gosta? Né? A corrida que você gosta. Lembrar disso, né? Assim, esse é temporário. Não esquecer isso, porque fica vivendo com tanta intensidade o momento que acha que aquilo é definitivo. Isso. Não, esse momento, meu corpo agora está passando por um processo de recuperação. Isso. Daqui a pouco, pode ser que seja 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu estou pronta, mas aí eu vou bem com tudo no lugar. Né? Tudo, entendeu? Você vai bem para continuar bem, porque eu não quero que você vá, se esforce para isso, depois você volta para mim falando assim, tô lá fazendo, perdendo xixi. Pois é, além da dor lombar e da perda de xixi, tem algum outro sinal que você acha que as mulheres têm que estar atentas para poder falar? Sim, da fragilidade do abdômen. Né? Como é que ela vai perceber? Ela vai perceber, por exemplo, ela vai tomar banho, ela vai lavar o cabelo, ela vê um cone formando, né? Um estufo, um cone aqui. Isso mostra da fragilidade daquele abdômen em segurar o crescimento desse útero, o crescimento desse bebê. Ela vai tossir e ela vê que a barriga dela vai para frente, o umbigo dela estufa, né? Ao invés daquilo ficar onde tem que ficar, né? Contido. Ela sente uma pressão lá no períneo, na hora que ela espirra, na hora que ela tosse, ela sente que ela empurra para baixo. Isso são sinais muito importantes de que aquele abdômen está frágil. A gente precisa orquestrar aquela musculatura, porque a gente tem as musculaturas profundas e até superficiais do abdômen, né? Então, a gente tem que orquestrar, né? Qual que entra primeiro, qual que vai segurar, qual que vai fazer a cinta de proteção. Então, isso é reabilitação. Né? E esse cuidado, e a gente consegue mudar isso mesmo na fase de gestação. Né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, esse cuidado do abdômen e do complexo, né? Do cilindro abdominal, que aí é o abdômen, a respiração, o diafragma e o períneo, a assoalho pélvico, a musculatura que fecha lá embaixo, eles têm que estar trabalhando assim, em harmonia. Isso. Né? É uma caixinha ali que tem que ser muito bem cuidada, né? Isso tem que funcionar bem. É o nosso centro de força. E a gente, e se ele estando bem, menos chance de tanto complicações pélvicas, né? Uroginecológicas, mas também de dor lombar, aquele dor no pé da barriga, né? Aquela dor na sínfise, de alterações posturais, onde ela vai ficando muito desconfortável. Então, assim, é para a vida. E o retorno, porque aquele abdômen, a mulher, né, todas as mulheres têm muito medo da diástase, né? Sim. Né? Que é o afastamento da musculatura reta abdominal, que ganhou a bronca aí como se fosse o vilão, mas né, o que a gente tem que preocupar muito é na funcionalidade desse abdômen, porque se ele estiver funcional, ele é aí que mora a prevenção da diástase patológica, né? Porque existe a diástase fisiológica para poder acomodar e para retornar. E para retornar. Mas é quando ela é patológica, quando você vê aquele cone, quando você vê aquele umbigo, que você tosse, ele vai para fora. Aí é um caso de você buscar realmente um cuidado em reabilitação. Por que ela ganhou como vilão, né? Porque se desconhece que tem tantas outras coisas que podem ser feitas de uma forma cadenciada. Isso. É cadenciado. É cadenciado. Né? Você descobre que está grávida, você prepara não só para o bebê, mas para você. Isso. Né? Sendo que a gente precisa da mãe, né? Bem cuidada, bonita, arrumada, feliz com ela, para que ela fique bem com o filho, com a casa, em harmonia, né? Em harmonia. É toda uma sequência, né? Então, que bom que a gente tem como saber que engravidou sequencial, cadenciado, para que o desfecho seja da melhor maneira possível. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Né? Eu fico muito feliz de poder trazer esse nível de informação para tantas mulheres que vão nos ouvir, que nunca ouviram falar que existe um acompanhamento de fisioterapia específico para quem está gestando. E que se começa tão cedo, antes de ter problema. O objetivo seu, de todo o seu trabalho, é prevenir
problemas, Isso. né? Se ele já aconteceu, tem como reabilitar. Mas tem todo o cuidado com a mãe que está gestando. Então, nós não vamos cuidar só do neném. Nós vamos cuidar também e muito bem daquela que está gestando. Isso, e muito bem, porque já é comprovado que a melhora da autoimagem, da melhora da qualidade de vida dessa mãe reflete no seu vínculo com o filho, Claro. no seu cuidado. Né? Se você olha para o menino e fala, você é responsável por ter ficado desse jeito. Né? Então, quando a mulher é capaz de fazer tudo isso, tanto gestar, ter quantos filhos ela quiser e cuidar dela, e saber que existe pessoas especializadas para esse olhar. E se isso é acessível a todo mundo, né? Isso é possível, né? Então, porque não é nada tão dispendioso. Não. São cuidados, são exercício, é forma de respirar, é uma lingerie adequada, é as coisas adequadas, as bandagens, e que também é por um tempo curto, né? Primeira semana. São detalhes que vão fazer toda uma diferença para a vida inteira. Então, pense nisso. Se você nunca ouviu falar, procure informação, procure saber que isso existe, né? Que isso é maravilhoso, porque isso é um outro olhar para quem sempre tem um olhar diferente, que é a mãe, né? Que bom. Ana, fiquei tão feliz. Não sei se você quer encerrar com mais alguma coisa para poder falar para as mulheres, mas eu achei que essa conversa foi assim, de um grande valor para as mães, né? Vai abrir os olhos e o coração de muita gente para falar, olha, tem algo diferente que eu posso fazer por mim, né? Eu também posso cuidar de mim, posso se sentir amada, cuidada e bonita, não é? Isso. E eu quero que ela se sinta assim. E não, eu quero agradecer por você ter acolhido esse tema, que é tão importante para as mulheres, é tão importante para a nossa sociedade, Claro. né? É tão precioso para mim. Então, que bom, né? Às vezes nós vamos precisar de voltar outras vezes para poder voltar a essa conversa, né? Às vezes vai aparecer outras coisas, que você vai falar assim, logo eu preciso falar de outras coisas lá. Mas que bom que a gente já está conseguindo chamar a atenção no primeiro momento. Eu acho que isso vai trazer um impacto para muita mulher. Tomara. Mudar a vida delas, né? Tomara. Então, muito obrigada a você por ter deixado lá seus meninos, seu marido, para poder estar aqui, para a gente poder conversar, porque isso certamente vai mudar a história de muita gente. Muito obrigada. Desejo, e muito obrigada, e foi um prazer muito grande, uma delícia estar aqui. Muito obrigada.